Eu dou as boas noites a todas as pessoas interessadas em discutir de forma saudável questões da sexualidade, em nome da ABES, em nome da Comissão Científica da nossa Associação Brasileira de Medicina Sexual e Sexualidade. Eu sou Oswaldo Rodrigues, da Comissão Científica, e eu vou apresentar e já passar a bola para a nossa moderadora da noite de hoje, a psiquiatra Louise Bremberger. Ela é psiquiatra voluntária do PROSEX, o Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Tem um estágio de psiquiatria na Universitatis Klinikum Heidelberg. Uau! E tem a pós-graduação em psicopatologia fenomenológica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É preceptora da residência de psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de Mauá, aqui em São Paulo, e coordenadora do Departamento de Parafilias da ABEMS para 2025 e 2026. Doutora Louise, muito obrigado por estar aqui, e agora é a sua vez. Muito obrigada, Oswaldo, muito obrigada ao departamento. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para promover mais uma PEC aqui do Departamento de Parafilias da ABEMS. Hoje o nosso trabalho vai ser bastante teórico, mas também vai envolver aí uma discussão que vai orbitar em torno de um caso aí gentilmente cedido pelo Arnaldo e revisado por ele, e foi sintetizado em forma de slides que eu vou apresentar para vocês hoje. É um caso riquíssimo e certamente não vai se esgotar aqui dentro do nosso escasso tempo. A ideia é de trazer e alinhar um pouco essa teoria e a prática clínica, mas também despertar um pouco de interesse e curiosidade de vocês para discussões futuras, tá? Então, eu vou apresentar aqui meus companheiros de mesa, estarão aí debatendo hoje esse caso a Júlia Medeiros, que é psicóloga e sexóloga de adultos e casais. Ela é pós-graduada em terapia e educação sexual, integrante do Departamento de Parafilias da ABEMS, diretora de relacionamentos da SBRASH aí desse ano. O Pedro Zandoná, é urologista em Florianópolis, ele tem fellowship em andrologia pela USP, atual vice-coordenador do Departamento de Sexualidade Masculina, e o Arnaldo Barbieri Filho, que é médico psiquiatra e sexólogo pela USP, membro do Departamento Científico, do Conselho Científico e ex-delegado do Estado de São Paulo, da SBRASH, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, membro do Departamento de Sexologia da ABP e do Departamento de Parafilias da AB. É palestrante também em congressos nacionais e internacionais. E agora, vamos ao caso clínico. Vou compartilhar com vocês a nossa apresentação e trazer um pouquinho desse caso. Então, a ideia é trazer um caso de parafilias e disfunção sexual, uma perspectiva aí mais interdisciplinar. O caso é de JNN, ele tem 50 anos, é servidor público no ensino superior completo, casado há 19 anos, sem filhos, mora com uma esposa natural e procedente do interior de São Paulo, acredita em Deus, mas sem religião definida. Compareceu aí a primeira consulta em março de 2014, acompanhado da esposa, e afirmou que havia 13 anos o casal procurou psicoterapia com um sexólogo, porque ele passou a perder a ereção sempre que tentava penetrar. Na verdade, a penetração com a esposa é dificultosa desde o namoro, mas tinha piorado, sem um fator desencadeante detectável. Além disso, ele tem ejaculação precoce desde o início da sua vida sexual. Enquanto a esposa continuava comparecendo regularmente àquele terapeuta durante os 13 anos, o paciente só ia aí de vez em quando. Há 7 anos, ele teve alguns episódios de mostrar o pênis ereto para a funcionária da sua casa, bem como para algumas jovens conhecidas também no interior do seu domicílio. Procurou, então, um psiquiatra que o medicou com clomipramina, 75 mg, a qual usou por mais de um ano, ficando sem apresentar atos exibicionistas até há 4 anos atrás, quando ele voltou a ter episódios de exibir o pênis ereto, mas dessa vez para algumas colegas de trabalho. Com uma delas, chegou inclusive a apalpar as nádegas. Há um ano, apalpou ainda 2 outras colegas de trabalho, as quais os denunciaram para a chefe. Uma delas até chorou porque dizia que ele era uma ótima pessoa. Há 6 dias, exibiu o pênis novamente para uma daquelas colegas de trabalho, dessa vez dentro da casa dele. Está sem ter relações sexuais com ninguém há 5 meses e sempre a esposa que toma a iniciativa sexual.
refere muito medo de perder a ereção e intenso medo de situações onde ele se sente cobrado, como falar em público, por exemplo. É uma pessoa bastante metódica, muito estudioso, gosta das coisas muito organizadas, refere ter também manias de organizar as coisas todas de uma maneira simétrica e mania de rezar de uma forma sistemática aí, por cerca de 5 minutos cada vez, a fim de aliviar a inveja. Comorbidades. Na primeira consulta, ele referiu hipermetropia, presbiopia, hipertensão arterial, sendo que a hipertensão arterial ocorre há 8 anos e desde então ele faz uso de valsartana ou nudipro, bebe 1 litro de café ao dia em uso de ômega 3. Tem uma avaliação orgânica urológica normal e nunca fez uso de inibidores da fosfodiesterase ou outros. No exame psicológico, ele calvo, usava óculos, razoavelmente ansioso, libido diminuída após o episódio exibicionista de dias atrás. De antecedentes pessoais, ele nasceu com baixo peso e ficou 1 mês na incubadora. Teve várias doenças nos primeiros meses de vida e quase morreu. Era alérgico ao leite materno. Mas teve um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Enurese noturna até os 3 anos de idade e roía unhas. Era muito teimoso e fazia birras para conseguir as coisas. Operou de fimose aos 18 anos, tinha orgasmos, mas ejaculava muito pouco. Apenas com 5 anos de casado, 36 de idade, ele operou um cisto de canal urinário. E somente então começou a ejacular normalmente. Referem que não tiveram filhos porque a esposa tinha falência ovulatória. Operou de fissura anal aos 39 anos de idade. De antecedentes familiares. O avô materno tentou molestar a mãe quando ela tinha 5 anos de idade. O tio materno tentou molestar a filha dele quando ela era criança. De antecedentes sexuais. Ele sempre se masturbou normalmente sem disfunção erétil, mas muito raramente com ejaculação precoce. Fantasiava que estava tendo relações sexuais com meninas da escola, negando imaginar que estava se despindo em público na ocasião. Mas fora das masturbações, ele tinha sim pensamentos onde ele se despia publicamente. Aos 11 e 12 anos ejaculou pela primeira vez, e desde aquele momento a quantidade de esperma era bastante pequena. A sua primeira relação foi aos 17 anos com uma prostituta, e desde então ele tem ejaculação precoce, menos de 1 minuto, em todas as relações sexuais. Depois disso, ele teve com várias prostitutas e com uma namorada aos 23 anos. Até então, ele não apresentava disfunção erétil, mas sempre ejaculação precoce. Aos 29 anos, ele iniciou o namoro com a esposa e passou a apresentar disfunção erétil quase sempre, todas as vezes que conseguia ejacular, ele tinha ejaculação precoce. A ejaculação continuou sendo em pequena quantidade até os 36, quando ele operou. Na adolescência, ele teve 3 a 4 episódios, nos quais ele olhava a prima tomar banho sempre sem que ela percebesse. Teve episódios de se esfregar nas pessoas no ônibus, sendo que a última vez fazia 10 anos, né, dessa questão de se esfregar. Teve também os atos froteuristas apontados aí anteriormente. No primeiro episódio exibicionista dele foi aos 42 anos com moças dentro da sua casa. Portanto, desde a adolescência tem fantasias relacionadas ao flerte. Ora acompanhadas de excitação sexual, ora na forma de pensamentos intrusivos. Algumas vezes, portanto, ele realizou atos voyeuristas, froteuristas ou exibicionistas. Nega qualquer relação extraconjugal ou história de sofrer abuso sexual. Bom, aqui a gente vai fazer uma pausa para discussão, né? E eu queria convidar, então, o Pedro para falar para a gente um pouquinho sobre quais são as hipóteses diagnósticas urológicas. Queria entender um pouquinho o que é essa questão desse cisto, tem algum impacto na sexualidade, né? Que você comentasse também sobre essa ejaculação precoce, né? E a questão da disfunção erétil também. Tá bem, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite para participar dessa PEC. Realmente é um tema bem complexo. Então, assim, da parte urológica, eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu acho que o pessoal vai falar mais das questões psicológicas e psiquiátricas. Esse paciente ele poderia ser categorizado como portador de uma ejaculação precoce primária, tendo em vista que ele tem esses episódios desde o início da vida sexual. E em se tratando de ejaculação precoce primária, a gente considera a principal hipótese uma questão mais neurobiológica, que envolve talvez uma sensibilidade menor à serotonina.
A gente sabe que, por mais orgânico que seja esse problema ou qualquer outro problema, sempre a ansiedade é um fator perpetuador ou que pode agravar a situação, né? E talvez não querendo dar spoiler, mas essas disfunções sexuais, quando elas vêm associadas, geralmente o elo de conexão tem a ver com a ansiedade, né? Então você vê que é um paciente que inicialmente ejaculava precocemente, depois ele veio apresentar disfunção erétil. E o que conecta essas duas coisas, em geral, tem a ver com questões de ansiedade e ansiedade de performance. E a questão do cisto, ali, a gente sabe que esses cistos do canal urinário, cistos de próstata, eles têm um impacto mais na função ejaculatória, né? O paciente ele pode ejacular menos e diretamente não teria impacto na função sexual, de ereção ou de prazer. Mas hoje em dia a gente tem entendido um pouco mais, principalmente depois dessas cirurgias de próstata ou tratamentos de próstata que diminuem ou acabam com a ejaculação, que para muitos homens a função ejaculatória também tem muita relação com o prazer e a percepção de masculinidade. Então, embora diretamente não tenha a ver assim com a questão sexual, é mais com a questão de emissão da ejaculação, pode ser que para esse paciente isso tinha uma importância na sensação de realmente virilidade, prazer, que eu acho que o pessoal da psico, e da psiquiatria talvez possa abordar melhor. Obrigada, Pedro. De fato, a gente observa mesmo essas questões, né? Bom, vamos lá. Queria então, né? Você jogou a bola aí para o pessoal da área psi, né? Vamos ouvir então um pouquinho o que o Arnaldo tem para comentar sobre as hipóteses diagnósticas psiquiátricas, né? Trata-se de parafilia, o transtorno parafílico, né? Queria que você comentasse um pouquinho também, Arnaldo, sobre essa questão desses pensamentos aí intrusivos, né, nessa questão meio ritualizada do paciente. Então, se você puder trazer isso e também a associação que isso tem com as parafilias, né? Então, vou passar a bola aí para o Arnaldo. Boa noite, gente. Uma satisfação estar aqui com vocês, né, nessa discussão tão rica, tão multidisciplinar, né? A gente procura sempre, à medida do possível, fazer um diagnóstico do paciente em termos sexuais, quais são as patologias sexuais, quais são as patologias psiquiátricas, quais são as patologias orgânicas e também questões, né, relacionais e medicamentosas, etc. Quer dizer, a gente, tudo isso pode mexer, né, com o que a gente vai fazer com cada paciente. Então, nós estamos diante de um paciente que tem, em termos sexuais, os transtornos do flerte, o transtorno exibicionista, froteurista, porque ele tem uma coisa também de se encostar, né? Voyeurista, porque ele também olha, apesar que o que está mais proeminente aí é o exibicionista, né, que está dando mais problemas. São transtornos que têm repercussão jurídica, né? E é transtorno, não é só parafilia, porque, primeiro, que fazer isso com quem não aceita, e por definição, exibicionismo é com quem não está aceitando, não está concordando, né, é um transtorno. E, além disso, ele tem aí um quadro de sofrimento associado com muita ansiedade, com muita, né, e com disfunções sexuais. Ele tem uma ejaculação precoce primária, né, uma disfunção erétil secundária, principalmente, né, após o começo do namoro com a esposa. Ele tem um toque, né, importante, percebe que ele tem pensamentos intrusivos, né, da coisa, porque o toque, a pessoa tem pensamentos intrusivos no caso do obsessivo, né, e no caso do exibicionismo. E ele também tem a sensação de prazer com isso, né, caracterizando a parafilia, o transtorno parafílico. Além do que ele tem, né, rituais de rezar sempre 5 minutos, é um cara extremamente sistemático e que também tem aí características de personalidade obsessivo-compulsivas, no sentido de ser extremamente sistemático e irritantemente sistemático, vamos assim dizer, né, porque é uma característica muito forte desse paciente. Além disso, ele tem uma fobia social, uma dificuldade de se expor, né, incluindo aí uma ansiedade de desempenho,
mas ele é um cara extremamente fechado no sentido de exposição, né? Um cara muito fechado. Ele tem uma ansiedade muito grande em se expor, né? Em termos orgânicos, ele tem uma hipertensão arterial que por si poderia interferir pouco aí na função sexual, com o uso de amlodipina e valsartana, que são dois antihipertensivos não, vamos dizer que são até bons, né, para a sexualidade, para a função sexual. A amlodipina é um inibidor de canal de cálcio, a valsartana é um anti-angiotensina 2, né, que também são interessantes, aí, não são hipertensivos que atrapalham significativamente a ereção. E ele tem esse antecedente desse cisto do canal urinário, né, que gerava pouco esperma. Isso aí, é claro que vai mexer com a autoestima dele, é uma coisa, né, que desde de jovem até 36 anos ele tinha esse problema, e apesar de ter uma condição socioeconômica e financeira relativamente boa, né, ele nunca tinha ido atrás disso. Né? E na verdade, ele tinha aí o pouco esperma, e isso aí mexe muito com a autoestima dele também. A gente pode passar para as condutas, o que você quer falar mais? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho da Júlia. Queria ver também Hum, na perspectiva psicológica, Júlia, como é que você vê aí, né, tanto esses fatores psicossociais, né, o relacionamento com a esposa, esse desenvolvimento dele. Tem algum elemento assim na história de vida do paciente que você acha que pode ter favorecido o surgimento dessas experiências sexuais? E como que elas se relacionam também com a manutenção desses comportamentos, algo que pode estar relacionado aí à disfunção sexual, né? Vocês comentaram, né, dessa questão indireta aí do cito, da questão da autoestima, né? Também que você comentasse um pouquinho se ele tem, que você falasse um pouco do risco também, né? Como que é essa questão dos comportamentos de risco, como que você vê, né? A dinâmica aí desse funcionamento do paciente. Boa noite, pessoal. Obrigada, Loi. Esse caso é muito interessante porque, além de ter duas disfunções atreladas, né, ele envolve três parafilias, né, e que acaba. Eu costumo falar, sempre antes de ver uma disfunção, também olhar se existem parafilias. E nesse caso, se a gente for pensar, além da disfunção, que tem uma questão psicológica, que nem o Renato trouxe, sempre acaba tendo a questão da ansiedade envolvendo, mesmo que tenha questões orgânicas envolvendo também, o quanto que às vezes a própria prática parafílica é uma forma, principalmente se a gente for ver o lado do voyeurismo, pode estar sendo para esse paciente uma forma de se proteger, teoricamente, assim, em outras palavras, do risco de perder uma ereção, de ejacular rápido, de ser desvalidado com a sua performance que é cobrada socialmente, historicamente, que tem uma performance que se cobra e ele não está atingindo ela. Então, às vezes, eu vejo muito esse olhar me veio à tona essa questão. Ao mesmo tempo, também, a questão da autoimagem, né? Que você chegou a comentar do cisto. Então, assim, qual que era a imagem dele com ele mesmo, ao desenvolvimento, a imagem dele que ele tem na infância, sabendo dessa história da mãe, dos familiares que já teve uma violência intrafamiliar, então o que ele entende sobre a relação sexual consentida? E o exibicionismo também nesse cenário, que acaba entrando em comportamentos de riscos, né? Ele entra em modos que envolveu assédio ali com as funcionárias. Então, assim, esse cenário todo, o quanto que pode avaliar a questão das práticas parafílicas, para além de um desejo, mas também às vezes com uma forma de proteção de uma disfunção que talvez ele tenha usado isso como uma forma de proteção, um mecanismo de defesa. Pode existir os desejos, às vezes, envolvidos nessa questão, entender-se isso, principalmente na questão do froteurismo, mas a questão que me veio muito é o quanto que essas podem ser fontes de proteção que ele criou, mecanismos de defesa para o medo da rejeição. Tanto que o sexo, por exemplo, ele evita procurar a parceria, é a parceira que sempre o procura para a relação, porque a penetração acaba sendo muito ansiogênica. Então, assim, ir para a penetração, a cobrança da ereção, o tempo da ejaculação, o medo de desvalidação da parceria.
e ele evita a relação sexual, né? Então, esses cenários são pontos a se observar e trabalha muito a psicoeducação, eu viria muito isso no consultório, esse processo, principalmente a questão de risco, porque ele vai se mantendo nesses processos, né? Até a própria terapia que ele evita, né? O processo de evitação da terapia, que seria um processo para auxiliar. Exatamente, não é um caso que parece que traduz muito o que a gente vê na prática clínica, né? E como que essa disfunção ela vai casando também com a parafilia, né? Num certo momento, ela até pode facilitar a parafilia, né? Essa ejaculação precoce, né? Como que ela acaba também facilitando, né? Um ato froteurista, por exemplo, né? Bom. Mas vamos lá, o Arnaldo estava ansioso para falar sobre as condutas, né? O que vocês fariam de intervenção, né? Queria ouvir, então, vamos começar pelo Arnaldo, mas daí depois quero ouvir também um pouquinho do Pedro e da Júlia sobre como que seria essa abordagem inicial. Então, a gente tem que tentar, à medida do possível, fazer esse paciente manter a função sexual dele desejável, né, sem as parafilias. Então, aí que entra a arte, né? Melhorar as disfunções sexuais dele, inclusive porque a disfunção sexual dele, de uma certa maneira, pode favorecer a parafilia também, né? Porque como ele tem uma dificuldade muito grande de ter uma sexualidade, uma função sexual saudável, né, a parafilia aí acaba, como a Júlia falou, né, funcionando aí como uma maneira de se proteger aí disso, né? Então, então é inibir o comportamento parafílico e melhorar as disfunções sexuais, que são, no caso, a ejaculação precoce primária e a disfunção erétil secundária. E, além disso, tratar as doenças psiquiátricas que ele tem, que é o TOC, a fobia social, e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é um tratamento aí mais psicoterápico e mais difícil, porque é uma característica de personalidade, e, claro, com tudo isso, melhorar a autoestima dele, né, mantendo aí a função sexual sem as parafilias. Isso é um processo, claro, não é simples, né, porque o remédio que diminui no caso, os remédios serotoninérgicos, né, que agem principalmente 5-HT2, 5-HT2A, eles inibem a libido, mas ao mesmo tempo retardam a ejaculação, o que é interessante para a ejaculação precoce, e ao mesmo tempo é interessante para inibir o comportamento parafílico. E também trata o toque, né, trata a fobia social, essas medicações, esses antidepressivos serotoninérgicos. Junto a isso, obviamente, a psicoterapia, né? Foi iniciada com uma dose bem baixa de sertralina, 25 miligramas, para ver como ele sente, né? Poderia ser a paroxetina, que retarda até mais a ejaculação, mas nós optamos pela sertralina, que é uma medicação que também retarda bastante a ejaculação e, ao mesmo tempo, né, dá uma diminuída aí na libido, e trabalhando junto com isso a questão psiquiátrica dele, né? Sugerimos também o uso de sildenafil on demand, né, porque 50 miligramas na relação, inclusive porque é um pouco temeroso usar o tadalafila de 5, né, diário aí, por conta de que a gente quer melhorar a função sexual com a esposa, em função, né, não em todo momento, né? Então, a gente optou pelo uso da sildenafil on demand do que usar a tadalafila diária, que é uma conduta mais usada normalmente nesses casos de disfunção erétil. Como a gente quer inibir transtorno parafílico, optamos por isso. E também sugerimos fazer alguns exercícios, aquele de stop, start, squeeze, tudo. Claro que tem a fisioterapia pélvica, tudo isso pode ser, né, encaminhado num momento, né, mais oportuno, né? E ele mantinha com essa dose os desejos parafílicos, mas ele achava que não ia perder o controle, né, a ponto de fazer o ato exibicionista novamente. Ele tinha o desejo, mas não perderia o controle. Ele melhorou mesmo com essa dose baixa da ejaculação precoce e não teve disfunção erétil com o uso da sildenafil. Lembro que ele nunca tinha feito o uso de medicações inibidoras de fosfodiesterase.
estava um pouco melhor dos sintomas fóbicos e do toque, e muito sistemático, como sempre, porque esse questão da personalidade aí não vai mudar facilmente, né? Claro que o toque, normalmente a gente usa doses bem mais altas, mas a gente está indo aí devagar com ele e foi aumentando gradativamente essa sertralina até 100 miligramas, que ainda é uma dose aí metade da que a gente costuma usar normalmente, né? Passou aí a fazer o exercício de Kegel, que ele não fazia para ejaculação precoce, e ele conseguia relações, às vezes até sem a sildenafila nesse momento, né? Mas a esposa, como sempre, reclamou da frieza, né? Ele não era um cara que investia em preliminar, tal, e não adianta muito falar com ele que é tão sistemático que ele não, né, não muda muito esse negócio. A libido dele diminuiu, né, com o aumento da sertralina, como era esperado, e ele estava melhor do toque, bem mais sociável, né? Depois aí, de uns 2 anos e meio, depois ele tirou 2 poros intestinais e, coincidentemente ou não, ele passou a reclamar de retardo ejaculatório. Como a gente Vamos dar uma sabe, né? seguradinha, Arnaldo, só um Tá, minutinho, desculpa, vamos dar uma seguradinha, que tem muita coisa aí da evolução. Eu gostaria de ouvir também o Pedro comentar e a Júlia comentar. Vamos dar uma segurada só para a claro, gente claro. poder deixar o Pedro e a Júlia também comentarem um pouco dessa conduta inicial, e aí a gente já avança para comentar um pouco sobre isso que você falou, sobre esse desdobramento, né? De por que aumentar a dose, né? Como que é Uhum, essa questão do retardo ejaculatório que o paciente vai desenvolver, né? Aí a gente traz um pouco dessa evolução para o pessoal também, né? claro. Mas você tinha comentado, né, de introduzir aí o inibidor de fosfodiesterase sob demanda, né? Eu queria ouvir um Uhum. pouco do Pedro, o que ele achou dessa conduta, e comentasse também um pouco da questão urológica, se você tomaria uma outra conduta inicial também. Você acha que esses casos normalmente chegam mesmo primeiro para o psiquiatra, ou acabam também chegando no atendimento urológico antes? Vamos lá. É, não, perfeito. Eu acho que o Arnaldo já falou quase tudo aí, se não tudo. Até falou de uns pontos interessantes que talvez eu não me atentaria. Acho que eu pensaria, como ele, de começar realmente o inibidor de recaptação de serotonina, mais na minha área, pensando na questão da ejaculação precoce primária, que foi a disfunção que inicialmente, né, desencadeou a disfunção outra ali secundária, que é a disfunção erétil. E não sabia que isso acabaria ajudando também na questão dos transtornos parafílicos, então, ótimo, né? Acho que a medicação super bem indicada. Agora tem essa questão, né? O inibidor de recaptação de serotonina, ele vai ter aliás, ele pode, né, ter um impacto negativo na questão de libido e função ejaculatória, que nesse paciente talvez até fosse interessante, mas como ele tinha esse quadro de disfunção erétil associada, perfeito, associa o inibidor de 5-fosfodiesterase. Não tinha me atentado que talvez você usar ele diariamente poderia aumentar os episódios, né, de voyeurismo, enfim, né, do transtorno parafílico. Então, acho que sob demanda tá ótimo também para ele tentar usar somente com a parceira dele. Eu tendo a tentar primeiro o Tadalafila de 20, por ter uma janela maior de ação, acaba ajudando ali por umas quase 36 horas. Então, às vezes, se o paciente erra o dia ali da relação com a esposa, às vezes ele consegue ainda aproveitar o efeito da medicação no turno seguinte, às vezes até no dia seguinte. Mas perfeito, sildenafila também funciona super bem, acaba tendo um efeito até maior, só que por menos tempo. E, enfim, acho que isso, o Arnaldo falou tudo. Beleza, obrigada, Pedro. E aí, Julia, me fala um pouco, né? Esse paciente, né, ele tem uma certa dificuldade na adesão aí à terapia. Como é que você abordaria, assim, numa primeira consulta, no primeiro atendimento, esse paciente, já visto que ele já tinha um atendimento aí meio irregular anterior, né? Pensar um pouquinho como abordar essa questão dos riscos, né? Então, ele é um paciente que tem alguns comportamentos de risco. Como é que você faria essa programação
esse planejamento terapêutico e ainda pensando na questão da adesão. Acho que a palavra que você trouxe é o final, o começo de tudo, é a adesão. O manter essa adesão com esse paciente, o vínculo. É um processo assim, por mais que tenha comportamentos de riscos envolvidos, eu costumo falar assim, são pacientes que às vezes a gente tem que ir tateando até que a gente chega naquela intervenção bem direta. É claro que trabalhar a consciência dos riscos, se ele tem, eu acho que isso é imprescindível, qual é o nível de consciência que ele tem do comportamento, né? Porque muitas das vezes eles justificam o comportamento ou minimizam como se nada fosse, como se não acontecesse nada. Então, acho que trabalhar essa consciência inicialmente do caso, se ele entende isso, o que que ele vê como um problema, né? Porque às vezes ele só vê como um problema a disfunção. A ejaculação, a disfunção erétil, e às vezes a ejaculação precoce nem tanto, só começou a se incomodar porque parcerias começaram a reclamar. Ou vê como um problema a ejaculação rápida e a perda de ereção, mas não vê as práticas parafílicas. Então, assim, qual é o grau de consciência dele e qual é o grau de disponibilidade para trabalhar, porque às vezes a pessoa está ali forçada, né? A parceria mandou, ou às vezes vem questões legais, mas nesse caso não tem a questão, tem a questão do trabalho, né, que está envolvida. Então, assim, o porquê ele está buscando essa terapia e tornar essa terapia como parte de um processo pro bem-estar e a vida, saúde sexual dele. Não simplesmente porque ele está sendo colocado ali por questão de trabalho, por questão da parceria. Eu acho que inicialmente esse processo mais de vinculação e trabalhar a questão de disponibilidade, porque às vezes, por mais que a gente, o ideal seria o semanal, né? Muitas das vezes, até principalmente para adesão do vínculo. Às vezes a pessoa fala que vai fazer o semanal, mas aí muitas das vezes falta muito. Então, assim, ressaltar a importância da presença, entender o que tem dificultado ele a não aderir às outras terapias que ele já fez, porque às vezes é incompatibilidade, mas às vezes é refuta, quero vergonha, o que está pegando também nesse motivo de evitação, até que para construa uma boa aliança terapêutica, né? Até mesmo questões de os limites entre o profissional ali, de ser honesto, né? Porque muitas das vezes vai ter recaídas, às vezes, e deixa de contar por receio do sigilo, das consequências que podem vir, e trazer bem clara a importância da honestidade na terapia e que esse processo de estar ali disponível a querer melhorar e trabalhar o processo, principalmente falando de parafilias. Agora, a questão das disfunções sexuais, também se trabalhar trabalhar psicoeducação, consciência do corpo, entender que a penetração não necessariamente é a única forma de prazer, principalmente que no começo ela ainda é ansiogênica, mesmo que a gente ponha a medicação e a ereção venha, a questão de explorar outras formas de prazer, para além da penetração, por mais que possa ser a mais prazerosa, explorar isso, e a questão da autoconsciência corporal, daquilo que se quando é a ansiedade, a cobrança por performance que está vindo, trabalhar esses pensamentos, quando é aquela ansiedade de falta de se perceber, que nem o Pedro falou, a questão da questão serotoninérgica, que acaba, perdão, influenciando na excitação, acaba sendo muito mais rápida. Então, assim, ter essas variações sexuais também como forma para controlar um pouco mais esse tempo, né? Porque acaba sendo mais difícil, um pouco nesse cenário, porque tem uma questão orgânica também por trás. Iria mais nessa linha. Perfeito, obrigada, Júlia. Vamos, então, eu vou dar andamento ao caso, tá? Para a gente poder continuar a nossa discussão, porque ele teve alguns desdobramentos, né? Então, como o Arnaldo comentou, né? Foi indicado, então, né, que ele fizesse aí o método de stop-start, squeezes, exercício de Kegel, que ele acabou não realizando. Vejam que é um paciente de difícil adesão mesmo. Então, foi introduzida a sildenafila de 50 miligramas sob demanda e fez a dose de 25 miligramas de sertralina. Mas ele ainda mantinha esses desejos parafílicos, mas ele já achava que não ia mais perder o controle diante desses desejos. Ficou melhor da ejaculação precoce e melhor da disfunção erétil, tá? Melhorou também alguns sintomas mais fóbicos e de toque, apesar de continuar, né, com sua personalidade já um pouco mais aí sistemática, como sempre, né?
Aí o Arnaldo aumentou um pouquinho a sertralina até 100 miligramas e o paciente aderiu ali à proposta de fazer Kegel, né? Então ele conseguia ter as relações sem a sildenafila, mas a esposa reclamava aí de alguma frieza, como sempre, né? Então parece que é algo que ele já tinha aí ao longo da vida, né? A libido diminuiu com o aumento da sertralina, mas ele melhorou do toque, né? Ele passou a ficar um pouquinho mais sociável aí. E aí, 2 anos e meio depois de tirar 2 pólipos intestinais, ele passou a reclamar mais de retardo ejaculatório, né? E aí foi diminuída a sertralina para 75 miligramas e foi entrada com a mirtazapina de 15 miligramas. Vou fazer mais uma, parar aqui um pouquinho o compartilhamento, para pedir para vocês comentarem um pouquinho, né? O Arnaldo já deu uma prévia aí sobre a função da sertralina, do inibidor de recaptação de serotonina, que tem esse balanço aí, né, de como que a gente consegue controlar um pouquinho, né, dos sintomas, dessa experiência muito intensa que ele tem, mas também, em outra ponta, não inibir totalmente essa função sexual, né, então não prejudicar também esse funcionamento sexual. Então, gostaria também que vocês comentassem um pouquinho, né, pedir para o Pedro trazer um pouco sobre como que ele vê aí essa questão da dificuldade na adesão ao tratamento, se ele identifica alguma na prática clínica dele, né? O que pode ajudar nessa adesão ao tratamento? Então, um paciente que teve alguma dificuldade aí de aderir a algumas etapas do tratamento, como que você conduz isso no consultório? Bem, vamos lá. Acho que perfeito ali a condução, né, do caso. Ele começou a ter retardo ejaculatório, aparentemente nada a ver com a questão da retirada dos pólipos, né? Isso às vezes acontece na evolução do caso. O paciente está usando uma dose do inibidor de recaptação de serotonina e depois de um tempo ele passa a ter mais efeitos colaterais, às vezes precisa fazer algum ajuste. E aí é importante sempre ter esse paralelo com o psiquiatra, ainda mais num caso assim, né, que tem outras situações associadas. E em relação à adesão é um problema, eu diria masculino, assim, é, e principalmente quando o paciente não vê importância ou benefício no tratamento proposto, né? Então, embora às vezes a medicação, o inibidor de 5-fosfodiesterase vai resolver a questão da ereção momentaneamente, a gente tem que lembrá-lo, né, principalmente que é uma muleta, né, por um tempo e que a origem do problema, né, é secundária a uma ansiedade, uma coisa situacional e mais complexa que vai precisar de muita psicoterapia e desses outros tipos de intervenção, como exercícios, fisioterapia e tudo mais. Então, se o paciente não entende que a raiz do problema é outra, né, e que ele precisa abordar aquilo ali, ele realmente tem essa tendência a desvalorizar. E aí eu acho que muitas vezes o urologista tem um pouco de culpa nisso, porque ele prescreve a sildenafila, prescreve a tadalafila e não fala, ó, assim, isso aqui vai te ajudar agora a sair, né, dessa situação, desse negócio esse ciclo vicioso de falha e pensamento negativo e ansiedade de performance. Mas se você não for fundo onde está a dor do negócio, você não vai se curar e não vai conseguir ficar sem a medicação, né? Então, acho que a questão da adesão é isso, né? É pontuar e reforçar o porquê dos outros tratamentos, né? Tá. E você tem alguma hipótese aí para essa etiologia desse retardo ejaculatório? Tem alguma coisa a ver com a cirurgia, né? Que o paciente sempre fala, foi depois da cirurgia. Uhum. Não, acho que assim, no decorrer da evolução do quadro, assim, o paciente, a nossa capacidade de se excitar também é uma coisa que flutua ao longo da vida, né? O paciente também foi ficando mais velho. Enfim, eu acho que é uma coisa, uma variabilidade normal do tratamento com esse tipo de medicação. Agora, ele conseguia, né, ejacular num período adequado, e pode ser que num outro momento da vida dele, aqueles
Não sei exatamente quanto que ele, não lembro agora quanto que ele está usando de sertralina, mas pode ser que nesse segundo momento da vida aquilo ali acabe não atrapalhando mais a capacidade dele de se excitar e de ejacular. Mas certamente não tem a ver com a retirada dos pólipos ali. Beleza. Fala um pouquinho para a gente, Arnaldo, sobre essa conduta farmacológica aí que foi tomada, de reduzir um pouquinho a sertralina, introduzir a mirtazapina. Fala um pouco dessa proposta aí para a gente. A sertralina, ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina com efeito intenso em 5-HT2, especialmente 5-HT2A, que dá um retardo ejaculatório, né, pela inibição do reflexo medular da ejaculação, e também ele dá uma diminuição de libido, né, por inibição das áreas dopaminérgicas excitatórias, né. Já a mirtazapina é um remédio que tem um efeito anti-5-HT2A bastante importante, né. Então ela é um antídoto nesse sentido da sertralina. E ela também é um antidepressivo que também ajuda no quadro total do paciente, eu digo do toque, da fobia social, da ansiedade, e também em relação às parafilias, a sertralina é melhor, porque ela inibe mais a parafilia, inibe mais a libido. A mirtazapina pode até inibir um pouco a libido pelo efeito antistamínico dela, pela sonolência que ela dá, mas ela é um remédio, vamos dizer assim, muito mais pró-sexual do que a sertralina, né? Então ela tem esse efeito anti-5-HT2A que acaba sendo um antídoto, vamos assim dizer, desse retardo ejaculatório. Então, a associação da diminuição da dose da sertralina agindo em 5-HT2A com uma medicação que é anti-5-HT2A tende a melhorar esse retardo ejaculatório, né? E foi o que aconteceu, ele melhorou bastante do retardo e voltou a ejacular num tempo considerado bom, né? O grande problema da adesão, que vocês estavam falando, né, com a gente, ele fez um segmento bem regular, direitinho, sabe? O problema dele, assim, ele melhorou de tudo, menos essa questão da frieza dele, do jeitão dele, que isso aí não tinha muito jeito. Para ele fazer preliminar, para ele se soltar numa relação, realmente acho que só se ele nascer de novo, né? Porque Vamos realmente. pedir para vamos É, pedir para a Júlia salvar a gente para ver como é que ela lida com essa questão da frieza, né, desse certo distanciamento. Você vê bastante nas parafilias, Júlia, talvez assim, essa dificuldade de conexão, né, com aquilo que traz satisfação aí numa sexualidade convencional, né? E mesmo em outras esferas da vida, né? Porque a sexualidade ela extravasa aí para os outros campos da nossa vida. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da frieza e também como que isso se relaciona com o retardo ejaculatório que foi queixado. É, a questão da frieza, se a gente for ver para os homens, é assim, não a frieza sexual, falar sentimental, né? O não falar sobre os sentimentos, os homens sofrem muito nisso, nessa questão da lextimia, né? Mas a questão na frieza sexual, que nem você perguntou sobre as pacientes parafílicos, envolvendo a questão do toque, que é algo, neste caso, principalmente, é comum essa parte metódica, esse comportamento tem que ser controlado. E quando a gente vai falar de parafilias, existe muito uma fantasia que cria-se no imaginário deles e que nem sempre é igual o real, o vivenciado. Me veio um pouco É claro que tem a questão total aí da medicação, mas eu fiquei também pensando um pouco o quanto, para além da medicação, esse retardo também não pode estar sendo pela fantasia, o quanto que ele está deixando de vivenciar a prática e está fantasiando e está retardando, porque não está realizando. Mas a questão do ser o carinho, o se envolver naquele cenário, principalmente se tem uma parafilia, é muito difícil, porque talvez o que a esposa dele está querendo não é o que ele está fantasiando, não é o que ele está esperando o cenário. A gente está falando de um froteurismo, a gente está falando de exibicionismo e do voyeurismo, mas a gente não sabe para onde isso desdobra na fantasia dele, no relacionamento, se ele sente prazer em ver a parceira ou outras parceiras tendo sexo com outras pessoas, ele estando qual papel, em qual cenário, a questão
do estar sendo visto por alguém, ele em si, ou vestido. Então, assim, a gente tem essa questão dessas práticas que estão visíveis, mas diante dessa falta de adesão dele, o quanto que às vezes não está claro as fantasias que ele também pode ter, e isso também desvincula, porque se ele tem uma fantasia, ele não vai querer afeto, carinho. Então, o que eu sugiro é trabalhar essa questão de entender o que existe por detrás disso, para além do que a gente já sabe, que são questões que foram vistas, né, que comentaram, que chegou a questão do trabalho. Então, assim, dentro quais são as fantasias que envolvem, entender também qual é os prazeres, fontes de prazer para além da penetração, né, do toque no corpo, fazer um mapa sensorial, entender esse corpo, o que que te excita, como te excita, e a parceria, a mesma coisa, para eles trabalharem um pouco dessa conexão, às vezes trabalhar umas tarefas de eles fazerem em casais, de explorarem o corpo, de ampliar. Eu costumo, às vezes, fazer até para ampliar as ideias, de eles darem abertura para falar, porque às vezes não falam, de criar um cenário de eles levarem itens, cada um leva um item para que seja simbólico para se conectar no casal, na relação. E às vezes eles falam assim, mas o que que eu vou levar? E não sabem, e aí a gente vai trabalhando o que gosta, então dá um pouco mais naquela conversa aberta de trazer ideias. Mas ao mesmo tempo, às vezes é uma oportunidade de eles levarem itens, e aí é a hora que surge também as fantasias. Então, são formas de ir acessando o paciente que é preciso e até entender o que gosta, se tem algo que é aversivo, toque, se o cheiro da vulva se incomoda, porque às vezes, ele não tem toque, não faz sexo oral, não masturba, não toca o corpo, vai direto ali na penetração, acabou e virou. Como que é para ele, um corpo da esposa dele, se tem incômodos, o que que é? Então, assim, trabalhar esse cenário, mas é claro, por ser uma pessoa mais fechada, indo tateando aos poucos e usando às vezes ferramentas, às vezes filmes podem ajudar, materiais também podem ser ferramentas para abrir isso. Legal, bacana que você trouxe essa questão também de trazer alguns elementos concretos, né, que a gente sabe que são aí essenciais para a prática. Bom, vamos dar continuidade para trazer um pouquinho para vocês do desdobramento desse caso, e aí eu volto para fazer algumas perguntinhas aí para os nossos debatedores, tá? Bom, depois de 2 anos e 9 meses, ele chegou a ter uma crise hipertensiva, o médico passou de azepam, clonidina, propranolol, foi diagnosticado com hipotiroidismo, que aqui é a vida real, gente. Esses são os casos que chegam, né? Tem todas as questões clínicas envolvidas também, né? Foi receitada levotiroxina, ele começou a ter alguns sintomas depressivos, inibição do desejo, da ereção. Aí o Arnaldo retirou diazepam, clonidina, propranolol e valsartana e foi entrado com meusartana, hidroclorotiazida, nebivolol, manteve a sertralina de 75, a mirtazapina de 15, a nodipina, a levotiroxina e o ômega 3. Ele melhorou da depressão, a ereção voltou, apesar do uso da hidroclorotiazida. Depois de 3 anos e 3 meses, ele fez uma polissonografia que apontou aí uma apneia obstrutiva do sono grave, né? Ele apresentou também pré-diabetes, aumento da gama-GT, foi entrado com a metformina, uso de CPAP. Foi discutida aí nessa ocasião a diminuição da mirtazapina, mas não precisou fazer essa mudança porque a questão hepática se normalizou, né? E aí, após 4 anos, esse paciente começou a ter uma suspeita de arritmia cardíaca que não impedia o uso da sildenafila ou de medicações psiquiátricas, confirmado aí um bloqueio de ramo esquerdo sem necessidade do uso de medicação para tanto. Foi metido o tratamento, certo? O uso, ele estava ali meio irregular com o uso do CPAP. Às vezes ele aparecia aí com alguns leves pensamentos parafílicos, mas bem controlados. Ficou bem com o toque da fobia social. Manteve a questão da personalidade, sem ejaculação precoce e sem disfunção erétil com o uso da sildenafil. Bom, queria fazer uma pausa para a gente, então, discutir um pouquinho, né? Arnaldo, você pode dar uma orientada na gente aí em relação a qual o impacto aí dessa apneia obstrutiva do sono na função sexual? Pedro, Claro. também, o que você tem de prática nisso? Veja bem, ele teve uma crise hipertensiva, foi entrado com diazepam, clonidina e propranolol. Propranolol, beta-bloqueador de ação central,
que pode dar depressão, que ele faz o contrário da venlafaxina, por exemplo, né? Ele bloqueia o beta central e ele também bloqueia a ereção pelo efeito beta-adrenérgico da ereção, né? Então, ele é péssimo para a ereção e péssimo para a questão da depressão. A clonidina, né, é uma medicação central também, né, antiadrenérgica central, que também dá depressão, também dá problemas atrapalha a ereção também, bastante, né, tanto a clonidina como o propranolol. O diazepam é uma medicação que tem um efeito antidopaminérgico pós-sináptico, né, que também não é favorável à sexualidade. Tudo que é antidopamina atrapalha a função sexual. E o próprio hipotiroidismo também atrapalha a função sexual como um todo. Ele repôs a levotiroxina, mas é claro, ele apresentava sintomas depressivos e inibição de desejo e ereção, como era esperado com essas mudanças todas, né? A retirada da medicação foi feita aí, claro, com o aval do cardiologista, né? O cardiologista que mexeu, a gente conversou, né? Tirou o diazepam, clonidina, propranolol e valsartana, foi entrado com o mesartana, hidroclorotiazida e nebivolol. O mesartana é um inibidor de aldosterona, né? E isso é bom é um antihipertensivo bom para a sexualidade. A hidroclorotiazida é um diurético, é péssimo, é ruim, né? Mas o nebivolol, apesar de ser um beta-bloqueador, é um beta-bloqueador seletivo que não age aí na questão peniana e não costuma atrapalhar a ereção, né? Então, desses aí, ele só ficou com a hidroclorotiazida, que era ruim. Ele manteve a cetralidina-metazapina e também entrou com a naldipina, que é o inibidor de canal de cálcio, levotiroxina e ômega 3, né? E a depressão ficou bem melhor com a retirada, com essas mudanças, a ereção voltou, apesar da hidroclorotiazida que atrapalha, mas comparado com o que ele tinha de conjunto da obra, foi ótimo, né? A polissonografia mostrou a grave apneia. A apneia, bom, falta de sono atrapalha como um todo, né? Isso atrapalha a saúde geral, né? E a função sexual não é diferente. E também ele teve aumento de gama-GT, que costuma aumentar um pouco as enzimas hepáticas, a metazapina. A gente discutiu a retirada da metazapina, mas o fígado acabou normalizando e boa, né? Ele entrou com a metformina também, por conta de pré-diabetes, né? E o CPAP para o tratamento da apneia. Ele teve uma suspeita de arritmia cardíaca, mas era um bloqueio de ramo esquerdo leve, que não precisava de nada de medicação, não tinha contraindicação das medicações usadas, e também não precisava ser medicado especificamente para isso aí não atrapalhou a gente. Aí a gente manteve a sertralina 75, a metazapina 15, a levotiroxina, o mesartana, a hidroclorotiazida, apesar de tudo, continuou, porque precisava controlar a pressão, isso é prioridade, né? Amlodipina, metformina, o uso irregular do CPAP, às vezes ele tinha leves pensamentos parafílicos, mas controlados. Mas estava bem do toque, da fobia social, transtorno de personalidade obsessivo compulsiva não tem jeito, isso aí ele é o jeitão dele mesmo. Mas ele estava sem ejaculação precoce, sem disfunção erétil, usando a sildenafila, on demand, né? Eu já continuo, ou você quer passar? Vamos lá, deixa eu passar a palavra, porque a gente já está nos momentos finais, Arnaldo. Vamos fazer o seguinte, Pedro, você consegue comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão cardíaca que ele manifestou, essa arritmia? Fala um pouquinho sobre esse risco cardíaco, né, e o uso aí da sildenafila, se você puder comentar um pouquinho para a gente, quando que tem impedimento? Ah, perfeito. Então, assim, acho que ali já o Arnaldo escreveu no slide, né? Ele não teria contraindicação por conta dessa arritmia. Isso é uma crença bem antiga, né? Que pacientes cardíacos, assim, não poderiam usar inibidor de 5-fosfodiesterase. Inclusive, hoje já tem trabalhos mostrando que o uso de... Eles analisaram no trabalho tadalafila de 5 miligramas, mas a gente acaba explorando para outras coisas também. Que eles não só aumentaram o risco de eventos cardíacos maiores, assim, do tipo infarto agudo do miocárdio, em pacientes já cardiopatas prévios em uso de tadalafila, como
talvez, assim, teve uma diferença estatisticamente significativa, mas assim, foi uma diferença pequena, mas talvez essas medicações podem até ser cardioprotetoras para alguns pacientes. Os únicos pacientes que não podem usar essas medicações de forma alguma são aqueles que usam algum tipo de nitrato. Então, isordil, isosorbida e tudo mais. Ou aqueles que não têm uma performance status que permita eles se envolverem em relação sexual. Aí o paciente ele pode, né, se permite dar ferramentas para ele se envolver na relação sexual, mas ele acaba tendo algum evento cardiovascular por conta da relação sexual em si. Então seria isso, né? De fato, certamente a arritmia que ele teve não contraindica o uso do inibidor de 5-fosfodiesterase. Perfeito. E aí, Júlia, fala pra gente o que que você faria assim de uma. Né, a gente já está encerrando esse caso, um caso que se manteve aí estável ao longo dos anos, né? Fala pra gente como que seria essa programação aí mais de longo prazo em termos da psicoterapia, o que que você faria de programação, quais são as atenções que precisam ser tomadas para esse tipo de caso, ele vai ter alta, né? Como é que funciona? Algo todo mundo tem, mas ao mesmo tempo todo mundo deveria fazer terapia. Sempre é bom e é um processo de evolução. Mas eu acho que assim, trabalhar a questão do controle das práticas de risco da parafilia, que tem, porque uma coisa é fantasia, outra coisa é realizar. A questão da disfunção, são pontos bem de práticas da evolução que a gente já trabalhou, mas após a hora que vê que tem essa evolução, esse controle, essa melhora da resposta sexual, uma melhora da vivência parafílica sem ter comportamento de riscos, costumo dizer que assim, o paciente estando aderindo o processo e estando disponível, ele tem um toque, né? Então, ele tem um transtorno de personalidade que muitas das vezes vai entrar num processo de rigidez, de perfeccionismo, de ser metódico ali, cobranças que podem influenciar no relacionamento, podem influenciar no trabalho. Então, assim, essas demandas vão se repercutir ainda por muito tempo, vai ser sempre presente ali, mas também, às vezes, percebendo uma boa evolução, ou às vezes até mesmo o paciente, é isso, pronto, já trabalhei o que eu queria, eu acho que ir para o processo quinzenal e aos poucos indo para o processo, desde que todos os pontos que sejam envolvidos e de problemas estejam sendo trabalhados, né? E aí para um processo de alta, mas eu acredito que isso pelo menos vai uns 2, 3 anos no mínimo, aí ou mais ainda nessa questão. Beleza. E você, Arnaldo, como é que fica essa programação de longo prazo do tratamento psiquiátrico? Então, esse paciente, depois de 5 anos, ele estava muito bem, né? Muito bem. Aí a sertralina a gente até diminuiu para 5 miligramas, né? A libido deu uma melhorada com isso, foi bom, né? Eles tinha de vez em quando umas fantasias mais controladas, a ejaculação estava um pouco mais rápida, porque diminuiu a sertralina, mas ele estava bem do toque, bem da fobia social, boas relações sexuais com o uso de sildenafil. Foi mantida as mesmas medicações, 50 de sertralina com 15 de mirtazapina, e ele foi espaçando, né, o tratamento aí para uma vez por mês, até mais, e foi espaçando, né. Os diagnósticos foram esses, né, associado aí já ao hipertiroidismo e as outras coisas medicamentosas que a gente comentou, né. É importante ressaltar que a sertralina, né, estimula o 5-HT2A, que inibe a ejaculação e a libido, né, e a mirtazapina é de 5-HT2A, isso a gente já falou, né, estou tentando dar uma discussão final, né, e o mecanismo aí acabou favorecendo a libido sem retardar o orgasmo, por causa dessa inibição 5-HT2A da mirtazapina, né. Como eu falei, o efeito antihistamínico dá um pouco de sono, isso aí pode diminuir um pouco a libido também em alguns pacientes, né. O interessante é que ambas medicações, mirtazapina e sertralina, são indicadas para toque, para fobia social, e os quais o paciente melhorou muito, né. O diazepam é um remédio não muito... Eu gosto de usar como ansiolítico a buspirona, né, porque ela é bem mais pró-sexual, mas esse paciente estava controlado da ansiedade, a gente optou por não usar ansiolítico nele, tirou o diazepam e pronto, né. A hipertensão, como por si, ela é prejudicial à ereção, e os antihipertensivos beta-bloqueadores, diuréticos, esses de ação central são péssimos para a ereção. Os
Os melhores são os artanas da vida e os prio, né, os captopril da vida. E esse beta-bloqueador específico, né, que ele não age na questão sexual, que é o caso do nebivolol, pode ser usado. Então, na brincadeira aí, o único que é ruimzinho que ele estava usando é a hidrocortiazida, mas mesmo assim, com o sildenafila, ele conseguia manter a ereção boa, estava tranquilo, né? Concluindo, só para concluir, os diagnósticos dele ficaram, né, transtornos do flerte, ejaculação primária e disfunção erétil secundária, psiquiátrico, toque, fobia social e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. O clínico, no final, ficou com hipotireoidismo, hipertensão arterial, pré-diabetes e apneia do sono. Medicamentoso, a gente foi ajustando o remédio que interfere nas fases da função sexual, né, com a sertralina, mirtazapina, e fomos tirando esses que atrapalhavam, que era o caso do diazepam, o propranolol da clonidina, né. O cisto que gerava grande diminuição de esperma, isso prejudicava a autoestima dele, e as questões emocionais dele, a rigidez dele, e questões da esposa, com relacionamento, tudo. E foi mantida aí as consultas periódicas. Atualmente já faz muito tempo que ele não vem, está super bem. Como ele estava pegando receita lá na cidade dele mesmo, e não sei se ele está ainda tomando os remédios, mas ele tá muito bem, ao que me conste, porque quando acontece alguma coisa, eles me ligam, né? Mas tá tudo bem. Então, teve uma Obrigada por ótima dar esse evolução, retorno aí. Que tá? bom, Arnaldo, bom caso, né? Assim, é um caso bem desafiador, né? Mas acho que esses casos realmente fazem a gente lembrar mesmo, né? Que tratar a sexualidade é também manejar o risco, é manejar a questão do sofrimento e com muita responsabilidade ética, né? Que foi algo que Uhum. a Júlia apontou também, né? Claro, exige uma escuta muito qualificada, né? Todo esse rigor técnico, né? Que vocês trouxeram aí para a gente, e, claro, um acompanhamento aí longitudinal, tá? Então, com isso, gostaria de agradecer a presença de vocês e a discussão de vocês. Queria perguntar se vocês têm algum comentário final aí para fazer, para a gente finalmente encerrar aqui com alguns minutinhos de atraso. Bom, eu só vou falar tchau e deixar para os outros fazerem. Obrigado, gente. Agradeço o convite, espero ter esclarecido na parte psicológica aí, que tem um processo, mas eu acho que o trabalho multidisciplinar é imprescindível sempre, porque os pontamentos que o Arnaldo trouxe, Pedro trouxe, são assim casos que não dá para a gente seguir sozinho só na terapia, na psicologia. Opa, acho que é isso aí, pessoal. É muito bom. Adorei a discussão, aprendi muito com vocês. E a Júlia falou tudo. Esses casos assim mais complexos, eles têm que ser abordados de forma multidisciplinar. Você vê com riqueza de coisas que a gente ouviu aqui, né? Cada um em sua área. Então, tá ótimo. Acho que essa é a mensagem principal. Muito obrigada. A gente queria fazer um último convite para todos, né? Então, não se esqueçam, dia 23 e 24 de outubro teremos o Congresso Nacional da DENS, né, em São Paulo, no Hotel Intercontinental. Então, fica aí o convite, tá chegando, tá bom? Um abraço para vocês e nos vemos aí na programação da DENS, tá? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite.